Após a conclusão do ensino médio na Bahia, Gerson Vilas Boas migrou para Recife, onde foi aluno do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Ali, ele obteve sua formação como teólogo. Ali, ele se ordenou pastor da Igreja Batista e atuou em Recife até ser designado para a cidade de Aracaju, onde continuou trabalhando e fundando igrejas da denominação batista protestante. Gerson Vilas Boas, além da carreira de pastor, teve também uma trajetória política que o fez deputado federal, que o fez vereador em Aracaju e o fez em algumas oportunidades gestor público. Este vídeo de memórias de Gerson Vilas Boas é sobre a sua formação como pastor e também sobre a sua atividade como político. Vamos acompanhá-lo. Então eu fui fazer o que a gente chamava, era uma espécie de vestibular de português e inglês para poder fazer o curso de bacharel em teologia lá em Recife. Eu fui para Recife, direto para Recife, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. É uma grande instituição, uma das maiores do Brasil. O processo era você se inscrever e eles analisavam, davam sim, comunicavam e orientavam para se preparar. Tem um elenco, os professores são doutores, são muito capazes, estudaram nos Estados Unidos, não sei aonde, mas eram muito amigos, todos eles. Então, estudava assim, com mais profundidade. O Dr. Merval, por exemplo, ele já faleceu, era um líder, representante da psicologia, da filosofia, e veio assim, tem um grande professor da universidade lá. E havia alguns que eram professores de lá, eram homens muito capazes, homens e mulheres, que tinham feito o curso de pós-seminário lá nos Estados Unidos ou então na Inglaterra, enfim, eram homens muito preparados. E eles, mas havia também aqueles que não puderam ir, mas eram homens muito versáteis, estudavam muito, sabe? A vida deles era estudar para ensinar. Eu estava passando dos 20, falar um pouquinho, talvez uns 22. Merval Rosa, que depois me chamou para ser auxiliar dele, na igreja dele. Ele tinha uma igreja em uma cidade chamada de Jaboatão, que fica perto de Recife. Mas ele podia ser pastor de qualquer igreja lá em Recife. Mas ele era lá e íamos para lá. Ele foi um marco. Lívio Lindoso, que era um homem genial, dominava o grego. Então estudávamos o grego, estudávamos o hebraico, estudávamos o inglês, o português, o latim, essas línguas assim. O campo da teologia, que é um universo sem fim. Então, esse Merval Rosa mesmo era um leitor desses autores top mesmo, tanto de teologia quanto de filosofia, tudo isso. Ele lia, ia lá discutindo comigo como se eu fosse quase um dele. Não tinha, era diferença, mas ele era ouvinte. 4 anos, morava no seminário, bolsista. Aí, quando eu estava estudando, para minha surpresa, eu fui sugerido por um irmão, um alfaiate, um irmão de uma igreja lá muito grande, que é um pastor, cujo pastor tinha sido meu colega no Telegídio, Josué Brandão. Então Josué Brandão
conversava muito comigo sobre a igreja, não sei o quê, mas só que não tinha nada que ver comigo. Ele conversava que eu confiava, mas, para minha surpresa, havia um irmão, até simples, era alfaiate naquele tempo, e ele, quando eu precisava fazer roupa, ele que vinha tomar as medidas para fazer as minhas roupas que eu comprava. Eu dava preferência para ele. O José era um diácono da igreja Batista do Gênero do Meio, cuja igreja ficava e fica de frente à cidade universitária de Pernambuco. Aí ele vinha e o pastor Josué, que era pastor de lá, era um colega meu, estudava lá e trabalhava lá, ele era pastor. Era uma igreja grande, 400 tantas pessoas da igreja naquele tempo. Só de jovem tinha mais 200. Então, para minha surpresa, deram o nome lá de alguns pastores, mas ele deu o meu nome. E por acaso, a circunstância, resolveram me consultar. Eu não levei muito a sério, porque eu não estava pensando e depois terminar e ir para a roça, ia para aquele lado de lá. Mas enfim, depois de uns 8, 15 dias, eles me falaram muitos professores, Gerson, não sei o quê. Aí terminou aceitando. Eu fui ser pastor com 1 ano e meio, eu estava no seminário. Eu fui ser pastor de uma das maiores igrejas de Pernambuco. E lá eu gostei muito, eles me trataram muito bem e passaram a me considerar de fato como um pastor. Eu só voltei a estudar aqui nas universidades gerais só depois que eu vim para aqui. Eu comecei por Aracaju. Surgiu, Dom Luciano resolveu criar a Faculdade de Educação. E eu tinha direito, se quisesse, pela formação que eu tinha de seminário, também é de teologia, é teóloga. E é uma formação muito boa. E como também eu tive o privilégio na faculdade, também é excelente, eu acho. Aí estava surgindo a faculdade, eu fiz a seleção, estudei de última hora com nada, não tinha que passar. Às vezes eu passei uns 2 dias ou 3 à noite toda estudando para ler. E eu só podia ler a história se eu lesse assim, se eu lesse por ler. Aí foi porque eu lia, né? Ela ouvia, enfim. E deu para passar. Dom Luciano mesmo, ele me tratou muito bem. O Rivas, Cacilda especialmente, que era diretora, sempre me tratou excelentemente. E os outros professores que foram apresentando, surgindo, uns menos preparados, mas outros altamente gabaritados. Todos eles me trataram muito bem, com alta distinção, e até desejando que eu pudesse terminar para entrar na universidade de pedagogia. E nesse ínterim, por causa da minha formação também, eu fui consultado para fazer uns cursos paralelos na Bahia e lá no Rio. Fui fazer. E lá em Recife também. A minha formação legal de filosofia, por exemplo, eu tenho pela Faculdade Católica do Recife. E lá o diretor, Lachance, era um homem super culto francês. No Rio eu fui lá para o Getúlio Vargas, lá o centro lá, Fundação Getúlio Vargas. Eu e alguns colegas, nós fomos na área que eles me chamaram para a gente fazer em áreas direcionadas de profissões na universidade.
E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, e os líderes, né, disseram, não queremos que o senhor, na hora da dissertação, que o senhor faça uma mini tese para nessa área de profissional que nós estamos aqui, eu quero que o senhor faça como pastor. Foi mais fácil, né? Aí eu escrevi, fui ao seminário, adquiri lá algumas informações, livros que a Teu trouxe, catálogo, etc. Então foi a maior nota, porque eu e os colegas não entendiam, mas porque foi uma coisa diferente. Bom, de Dom Luciano, na área de filosofia, ele é singular. Ele dominava e tinha uma didática assim muito, muito boa, fácil. Até hoje eu guardo, excelente, eu acho. Ele é um deles, o Cacilda, e também o Rivas também é um bom professor. Também nós tivemos outros professores muito bons também. Na realidade, todos se aproximaram da gente, porque Nádia era uma boa aluna, copiava quase tudo que o professor dizia. Então a maioria vinha tudo para estudar lá em casa. Aí eu tinha uma cadeira sem balança e eu trabalhava e também estava na igreja, estudava. Então não tinha muito tempo. Então, e elas ficavam falando alto, não sei o que. Aqui, e como eu ali assim, eu ficava prestando atenção o que é que elas faziam, né? Eu estava estudando com elas, sem eles perceberem que eu estava estudando. Até hoje, para dizer assim, uma específica nós não tivemos, porque eram senhoras e tudo isso, não tinha muito assim, essa intimidade, né? Mas, do ponto de vista de colegas, eu não teria assim uma escolha. Eu fiz, como era que eu ia fazer, aqui não tínhamos, nas minhas áreas assim, que eu pudesse realmente ter acesso para o doutorado. Então eu vi que na área de teologia era um pouco mais fácil no Sul. Então, pela Faculdade Teológica de São Paulo, tinha contato, então eles trabalharam mais em informação, de informação livrística e também de comparativa e também de tese. Eu fiz algumas coisas, mas eles gostaram e daí eu comecei. Eu fiz 3 cursos de doutorado pela essa faculdade, em eclesiologia, divindade e teologia pura. E depois eu quis fazer um pós, aí não havia assim fácil nessa área, né? E eu descobri, depois uma pessoa me ajudou, eu descobri um Instituto Internacional. Através desse Instituto Internacional, eu fiz, foi o que eu considero que foi mais exigente comigo. E eu fiz o que se chama de pós-doutorado. Essa aí já foi uma instituição, um instituto, ele é lá em Minas Gerais, Telegílio. A base segundo, em nível superior, o seminário. Não mudou a personalidade, mas melhorou do ponto de vista das informações que eu tinha. Gostava, não gosto. Foi na minha família. Íamos na igreja, para onde íamos também. Eu nasci em um lar evangélico, né? Na fazenda mesmo, porque eles dois eram evangélicos. Como também, por parte de meu pai, era ele. Segundo, por parte de minha mãe, meu avô se tornou evangélico. E lá ele era um líder católico. Converteu, conheceu o evangelho, foi estudando, um homem inteligente. E aí se tornou, e hoje nós temos uma pequena igreja lá, nossa igreja, na fazenda, onde são hoje meus primos que compraram para não perder, e também uma escola que foi implantada simultaneamente.
Foi porque o ambiente que eles conheceram foram batistas, né? Aí ficaram. Meu pai era político. Então, vendo, né? Aí, e também o contexto onde ele morava, ele tem um bom relacionamento com todos os políticos, assim, né? Aí aquilo vai ter influência, né? O Dubois era pastor, era diretor e era político. E ele tinha um relacionamento com os deputados que ele era amigo dele e também na área da deputância era meu tio, né? Aí ele sempre teve, mas eu mesmo, só quando eu vim aqui, é que me nasceu assim um desejo e eu fiquei na suplência por 2 anos, em Aracaju. Algumas pessoas do contexto político em que estava me cercando, alguns eram muito amigos dele. Então eles passaram a me influenciar para eu ter uma aproximação com ele. Foi daí que nasceu. Olha, eu passei por lá, eu tive um conhecimento que desejava e também queria dar uma pequena contribuição. Nessa pequena contribuição eu tive dificuldades, porque eu respeitava o partido, era fiel ao partido, mas era fiel mais a Deus e ao povo. Sempre a minha filosofia. Eu não estava como deputado para ser um defensor só do partido, mas do povo. E nisso aí eu tive algumas dificuldades. E aí a minha dificuldade posterior não significou, eu não me considerei um desprestígio. Eu considerei uma oportunidade também que eu estava tendo. E vivi, e que lá os colegas todos, como também como deputado, eu fui muito bem recebido por todos, não posso negar. E quando eu ia falar, eles gostavam, não sei o quê. Mas aqui como vereador, eu tive muitas oportunidades e eles tiveram assim, a deferência, assim, a distinção muito grande. Para minha surpresa, um dia, eles me elegeram todos os partidos como ouvidor deles todos. Aliás, foi o primeiro ouvidor e talvez o único. A gente está num lugar que decide a formação legal da coisa. Então tem isso aí. E a outra é ali que a gente vive e que percebe assim os nossos líderes políticos.